Olá, amigos! Me chamo Cláudio Lima, sou professor de espanhol e estamos aqui para tecer comentários em torno da resolução das questões do Exame Nacional do Ensino Médio. A nossa disciplina aqui abordada vai ser a disciplina de língua estrangeira, no caso, o espanhol, tá bom? Nós fazemos parte da competência 2, como vocês bem sabem, as provas do Enem são desenhadas em torno das competências. E cada competência vai trazer aí habilidades específicas. No nosso caso, nós vamos estar com a habilidade 5, aquela que vai justamente recuperar dentro das nossas memórias a parte vocabular de percepção da língua, tá bom? E essa parte vocabular, ela vai trazer aí três subdivisões, né? 3 tipos de vocabulário que seria interessante você lembrar. É o caso do vocabulário do cotidiano, né? Palavras do dia a dia, correspondentes dentro do espanhol. Toda língua vai trazer esse tipo de palavra, tá bom? Nós temos também a presença das expressões idiomáticas, né? Ou seja, aquelas expressões que só fazem parte daquela língua específica, tá? O significado dela só vai ser abordado dentro do contexto da necessidade que fez com que ela existisse, tá bom? Você pode fazer uma correspondência com a sua língua, tá? Ou com outra língua, mas aí você vai arrumar outras palavras que não são seus correspondentes, tá bom? E nós temos também o fato aqui dos neologismos, tá? Ou seja, aquelas palavras novas, aquelas palavras que surgem para também um propósito comunicativo dentro de um contexto bastante específico, ok? Depois nós vamos ter a habilidade que vai estar trabalhando conosco, a questão das atualidades, tá? E essa habilidade justamente vai ser a nossa habilidade de número 6, tá? Então a habilidade 6 espera que você traga uma reflexão em torno dos fatos históricos que aconteceram, que acontecem, que poderão acontecer, tá? As atualidades, elas não entram simplesmente no fato de estarem presentes nas últimas semanas que antecedem o Enem, tá? É bem mais profundo, tá? O buraco é mais embaixo, ou seja, você tem que fazer a conexão desses fatos para que você realize uma interpretação mais efetiva, tá bom? A habilidade 7 é aquela que vai fazer uso das estruturas linguísticas, ou seja, as estruturas gramaticais, mas não a regra pela regra, e sim a regra, a gramática embutida dentro das informações do texto, tá? Você pode até encontrar regras que vão estar sendo colocadas no texto e que vão te fazer lembrar das aulas de gramática de espanhol. Mas a questão em torno do que está sendo colocado dentro do texto vai ter um enfoque de interpretação, ou seja, não há nada de conhecimento técnico em torno da regra, tá bom? E por último, nós vamos ter a habilidade de número 8, a habilidade que requer o uso da cultura, tá? Então, quanto mais cultura você tiver, melhor. Por quê, professor? Porque lá na hora do Enem, você vai ser convidado a fazer interpretações de textos da maior variedade possível que você tenha, né? Então, você vai ter textos de poesia, você vai ter textos de poema, você vai ter textos de charge, tá bom? Então, toda essa variedade textual vai compor, sim, as questões do Enem, tá bom? E uma forma de nós exemplificarmos aqui com vocês essa competência, portanto, essas habilidades, é resolver aqui com vocês, olho no olho, as questões referentes, né, ao exame do ensino médio, né, o famoso Enem. No caso aqui, vamos utilizar o Enem da edição de 2018, tá? Vamos aqui para a questão 1. De olho no lance, vamos aqui para a nossa projeção. A questão 1 fala: El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque em que chegava el obispo. Obispo quer dizer o bispo, e o buque aí é o navio, né? Então ele estava esperando aí a embarcação, né? Havia sonhado que atravessava um bosque de higuerones, né? De pés de figo, onde caía uma llovizna tierna, onde estava caindo lá uma garoazinha. E por um instante foi feliz en el sueño.
Pero al despertar, mas quando ele acabou acordando, se sentiu completo salpicado de cagada de pájaros, ou seja, os pássaros chegaram lá e defecaram nele, né? Sempre sonhava com árvores, sempre estava sonhando com árvores. Me dijo Plácida Lineiro, mais uma personagem aí aparecendo, né? Ou seja, fazendo jus aqui à característica de ser um texto narrativo. Su madre, evocando 27 anos depois, los pormenores de aquele lunes ingrato, né? Então a mãe acabou aparecendo, já dá a característica de quem é, né, essa personagem aí dentro do texto, né? Ela fez aí uma lembrança de 27 anos atrás do que aconteceu, ó, lunes. Habilidade 5, ou seja, estamos aí diante de um dia da semana. Quais são os dias da semana? Um rápido repasso aqui com vocês. Domingo, que é o primeiro dia, né? Lunes, segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Jueves, quinta-feira. Viernes, sexta-feira. E sábado é o próprio sábado, tá bom? Então, naquela segunda-feira ingrata, alguma coisa aconteceu. Foi que aconteceu? Vamos ver aqui, ó. Na semana anterior, havia sonhado que ia solo em um avião de papel de sanho que volava sem tropeçar por entre os almendros. Ele voava, né, sem tropeçar pelas plantas. Me falou, tinha uma reputação muito bem ganada de intérprete certeira de los sueños ajenos, os sonhos de outras pessoas, né? Ela conseguia fazer a devida interpretação, né? E talvez seja por isso que ela tenha, né, se entristecido bastante por conta de não ter conseguido adivinhar, né, a morte do seu filho, né? Sempre que se las contaram em ayunas, pero não havia divertido nenhum augúrio aciago. Augúrio aqui, ó, é o próprio português, né? O agouro, né? Ou seja, o sofrimento, né? Aciago, que foi dito antes, né? Ok? En estos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que ele havia contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Ou seja, ela ficou muito indignada porque ela não conseguiu, né? O filho dizendo, ó, todo tempo, ó, árvores, etc, coisa e tal, sonhei com árvores e tal. E acabou acontecendo um acidente. E ela conseguia adivinhar os acidentes dos outros, né? Conseguia interpretar, mas não conseguia interpretar o do seu filho. Então está aí o motivo da sua tristeza, né? Olha a questão, na introdução do romance, o narrador resgata a lembrança de Plácida Lineiro relacionadas ao seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao quê? E tem a relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Não, nem havia essa conexão, né, essa afinidade. Se houvesse, provavelmente ela teria acertado, né, o que deveria acontecer, né? B, destino trágico de Plácida, de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos seus sonhos, né? Exatamente, o item B, ele sintetiza, né, essa situação. Vamos só ver os outros itens. C, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade, né? Não havia felicidade dele nos sonhos, eram apenas sonhos retratados por ele. D, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Não, era apenas conseguir adivinhar o que iria acontecer e com os sonhos dos outros, não com o sonho do seu próprio filho, tá? Então o item D também está falso. E o item E, ele fala, presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago, né? Ok, há essa presença mesmo, mas de acordo com a expressão, ó, o augúrio aciago, é que nós vamos fazer a dedução de que a resposta é o item B, ou seja, a tristeza, né, o sofrimento foi causado em torno da não percepção da mãe, né, em ter adivinhado, não ter mudado, né, mas não ter adivinhado o trágico acidente do seu filho, ok? Então, a resposta para a primeira questão, Enem 2018, vai ser o nosso item B, ok? Espero aí que vocês possam ter aproveitado as informações que nós preparamos aqui com vocês e nós nos encontramos na resolução da nossa próxima questão, ok? Um forte abraço e até lá!